com o HIV, porque eu sei que você é um grande especialista em HIV e referência mundial nisso. Mas tem várias pessoas que falam que ele tem uma certa semelhança com o HIV. Esse vírus é um vírus de RNA, o HIV é um vírus de RNA, mas é um retrovírus, tá certo? O mecanismo de infecção dele é totalmente diferente. Por que estão fazendo essa correlação tão forte entre o HIV e esse coronavírus? Existem algumas características que são semelhantes, mas elas são mais epidemiológicas. Elas não são virológicas, né? O que tem de semelhante com o HIV? Pensa bem, no Brasil, como é que chegou o HIV? Ele chegou numa camada social alta. Esse corona também. Ele veio de gente que estava voltando da Europa. Depois o HIV se pauperizou. Ele foi para as pessoas mais pobres. Está acontecendo a mesma coisa e vai acontecer com esse vírus, que vai ser um problema para a gente. O HIV veio com muito preconceito e discriminação. Esse vírus também. Eu vejo no hospital, o ultrassonografista fala assim, eu não vou fazer ultrassom dessa pessoa porque ela tem corona. Isso é preconceito e discriminação, né? Essas são as semelhanças. Virologicamente, esses vírus são bem diferentes, né? Tem uma coisa que eu acho que é o que você está pensando, que é o seguinte, será que esse vírus pode ficar no nosso corpo e voltar depois? Porque tem gente que pega esse vírus, aparentemente melhora, a gente não sabe se elas estão curadas. Tem um negócio que, se você olhar nos números, né, a gente está aprendendo muito com os números. Tem uma quantidade de pessoas que morrem e tem uma quantidade de pessoas que têm a infecção resolvida. Só que a grande maioria nem morreu nem está resolvida. Então tem muita gente que ainda está doente por muito tempo, né? E o que acontece? Algumas pessoas que já tiveram a doença e que melhoraram, voltam a ficar doentes. E aí, a gente não sabe direito ainda se elas se reinfectaram, pegaram de novo o vírus, ou se é o mesmo vírus que está nela e que voltou. Para a gente saber isso, a gente precisaria caracterizar bem o vírus, ver se ele é muito diferente. Aparentemente, ele não é, mas esses dados não estão publicados ainda. O que pode acontecer se essa infecção estava lá e ela voltou? Esse vírus, ele fica se multiplicando em vários órgãos do nosso corpo. Ele se multiplica no cérebro, às vezes ele lesa muito o cérebro de forma definitiva. Tem gente que para de sentir cheiro e não volta mais. Ele se multiplica no pulmão, ele se multiplica no coração, ele se multiplica no rim, no intestino. Então, ele pode, às vezes, ficar se multiplicando numa quantidade pequena, a infecção parece resolvida, porque você está com o teu sistema imune atacando o vírus, e depois você piora de novo. Quer dizer, ele nunca foi embora, né? Ele nunca foi embora e está se multiplicando naquela pessoa. Essa é uma das alternativas. E a outra alternativa é que as pessoas possam se reinfectar porque não adquirem uma imunidade que neutralize o vírus, né? Então, assim, a gente tem aqueles anticorpos que neutralizam o vírus, né? O anticorpo neutralizante, ele tem um nome, né? Tudo tem nome, né? O IgG pode neutralizar o vírus. E que os vírus respiratórios mostram para a gente? Pega o vírus, aí a tua imunidade inata pode eliminar, mas a tua imunidade adquirida pode montar anticorpos que eliminem o vírus. É assim que funciona para vírus respiratório. O IgG vai lá e mata o vírus, né? O que é uma imunidade inata? Vamos explicar para os alunos o que é uma imunidade inata e uma imunidade adquirida, né? Para eles. Então, a gente foi selecionado, a gente é fruto de milhões de anos de seleção, e a gente montou algumas defesas que os nossos genes podem ter com o vírus. Tudo tem nome e sobrenome. Por exemplo, tem algumas enzimas que a gente tem na célula que chamam ApoBec, né? ApoBec 3G e 3F. O que elas fazem? Na hora que entra um vírus respiratório, por exemplo, essa ApoBec vai lá e começa a perverter a multiplicação do vírus. Ele faz um processo que ele vai fazer com que o vírus tenha muito códon de terminação e se extinga. O que é um códon de terminação? É assim, você tem um gene, você vai fazer uma proteína.
E você fala assim, ó, começa aqui. E você fala, termina aqui. Esse é o códon de terminação. Na hora que você tem essa imunidade inata, você faz o códon de terminação aparecer antes, o vírus se extingue. Isso é uma das causas da imunidade inata, né? Então, a gente tem defesa própria, que num determinado momento entra em atividade e faz com que um determinado vírus se extingua, né? Isso é uma coisa que acontece. E a imunidade adquirida, a gente desencadeia um processo que o nosso corpo vai fazer com que as nossas células ou eliminem as células infectadas ou elas produzam anticorpos, né? Isso é imunidade adquirida, tá certo? É uma coisa que acontece também. Você pega uma catapora, você vai produzir anticorpos e vai eliminar a catapora e você vai ficar imune pro resto da vida. A vacina te imuniza, mas não te deixa com uma imunidade tão eficaz como é você ter a doença própria, né? Agora, tem vírus que foge disso. Pensa no vírus da hepatite C. Você tem o vírus da hepatite C e você tem IgG, você tem anticorpos. E o vírus continua lá, você não elimina. Aí você cura a hepatite C e continua tendo os anticorpos. Seu teste vai ficar positivo para sempre. O IgG está positivo para sempre. E você pega de novo a hepatite C. Então, nem sempre o fato de você ter os anticorpos significa que você está neutralizando o vírus. Isso é um termo técnico. Significa que você vai ser capaz de matar aquele vírus com a tua imunidade. A gente não sabe isso para esse coronavírus. O que a gente sabe para coronavírus de uma forma geral? Que a imunidade não é duradoura. Você tem imunidade e às vezes você perde, né? Que é uma coisa ruim na hora que a gente pensa em vacina. O que mais a gente sabe? Que em macaquinho, quando você dá um vírus e ele se cura, se você der o vírus de novo, ele mata o vírus. Então, o macaquinho consegue ter vírus neutralizante no momento próximo da infecção. Só que a gente não é macaquinho. A gente não sabe se isso está acontecendo com a gente também. Então, a gente não sabe se a gente vai ter uma imunidade que vai ser adquirida e que vai ser suficiente para a gente ficar protegido de forma definitiva para o vírus. Provavelmente sim, mas a gente vai ter que esperar um pouco mais, né? Se isso não acontecer, as pessoas vão se reinfectar, que é a hipótese que pode estar sendo levantada nesses casos de Hong Kong, da China, onde as pessoas ficaram doentes, depois elas ficaram doentes de novo, de uma forma mais grave da doença até. Será que o vírus estava lá dentro dela, no intestino, multiplicando um pouquinho, e voltou? Ou será que elas pegaram um novo vírus? Dá para saber. Você tem que caracterizar o vírus. Você tem que mostrar que o vírus que apareceu primeiro é totalmente diferente do segundo vírus. Parece fácil, né? Mas parece que esse vírus não muda tanto assim em alguns lugares.